Olá para você que nos acompanha, estamos com mais um episódio do Escuta Mana aqui para vocês. E o nosso assunto é saúde da mulher. Vamos falar sobre números do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, vamos falar sobre o câncer do colo do útero, de mama. Afinal de contas, estamos no Outubro Rosa. Tô até um pouco chateada, porque nesse episódio era pra eu ter vindo de rosa e eu vim de preto. Mas tem esse negócio de emagrecer, ficar mais magrinho, enfim, tá tudo certo. A nossa entrevistada de hoje é a enfermeira Gerda Costa. Ela é técnica da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher. Tudo bem, Gerda? Sim. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio aqui do Escuta Mana. Obrigada. Vamos falar sobre a saúde da mulher. Tem aquele negócio, né, que a mulher ela se preocupa muito mais do que os homens. Ainda existe essa situação, Gerda, ou não? Sim, infelizmente para os homens, né? Mulher procura muito mais os serviços de saúde, a gente tem a tendência a conhecer melhor o nosso corpo, né? A gente se olha no espelho, a gente palpa a mama para ver se tem algum nódulo, a gente usa até espelhinho para olhar a genitália, para ver como é que tá lá embaixo e tal. Homem não tem muito essas coisas, né? Eles não são muito ligados, assim, em pequenos detalhes, como o segmento populacional feminino, né? E, além disso, o homem sempre cresce acreditando que ele é invencível, ele é forte, então ele não pode nem adoecer. E aí eles não procuram muitos serviços de saúde. E com isso, quando eles descobrem alguma doença, às vezes a doença já está bem avançada, né? Porque eles só buscam o serviço de saúde quando eles realmente não estão mais aguentando. E realmente isso é preocupante, né? Mas falando em Outubro Rosa, câncer de mama, eu falo com um sorriso no rosto, embora seja uma doença que é bastante complicada, traz tristeza para muita gente, mas é que o Outubro Rosa, ele vem justamente para mostrar a importância do cuidar, né, enfermeira? A importância de mostrar o quão é necessário a mulher olhar mais para si diariamente, né? Então, explica pra gente quais são os desafios de hoje disso tudo. Então, a gente está falando de câncer de mama, né? O movimento mundial Outubro Rosa. E o desafio hoje, eu acho que, na verdade, é só a mulher parar, fazer uma pausa, como foi a campanha da Censa, acho que ano passado, do Outubro Rosa. Faça uma pausa e cuide da sua saúde. Eu vejo isso como um desafio, porque nesse século XXI, a gente vive correndo muito, né? Com o advento, assim, da internet, acho que a internet chegou aqui no Brasil em 95. Sim. Então, com o advento da internet, as coisas ficaram muito rápidas e cada vez mais rápidas, e o nosso ritmo de vida é acelerado, as pessoas costumam não parar para ir a uma unidade de saúde, né? Se submeter ao exame clínico das mamas, que é o exame das mamas realizado por profissional médico ou enfermeiro, que deve ser realizado pelo menos uma vez por ano. Às vezes a pessoa não para cuidar da sua mama, para estar atenta à saúde das suas mamas. Porque hoje a gente não tem mais aquela orientação de fazer o autoexame das mamas tantos dias depois da menstruação, com tais e tais movimentos. Não existe mais isso. Hoje o Instituto Nacional do Câncer, o Ministério da Saúde, ele orienta que a mulher deve estar atenta à saúde da sua mama. Que ela pode se examinar em qualquer dia do mês, na hora que ela quiser, durante o banho, na frente do espelho enquanto ela se veste, e procurar observar se ela encontra alguma retração do mamilo, se ele está mais esticado, fora do formato normal dele, ou se tem uma mama que começou a aumentar de tamanho, se está com alguma lesão assim na pele da mama que parece uma alergia, que não tem respondido ao tratamento com pomadinhas dermatológicas. Tudo isso a mulher tem que estar atenta. Mas o principal desafio que eu vejo é esse: a mulher fazer uma pausa para ir à unidade de saúde, cuidar da sua saúde, se submeter ao exame clínico das mamas por profissional médico e enfermeiro. Eu vejo isso como um desafio. Hoje, o nosso principal problema da nossa sociedade pós-moderna é como saber gerenciar o tempo.
Isso é muito importante porque as pessoas falam assim, eu não tenho tempo. E nesse negócio de não tenho tempo, quanto é que é mais ou menos o tempo para fazer um autoexame? Assim, é questão de 1 minuto? É uma questão de 30 segundos? Levantou os braços na frente do espelho, tá ali sem roupa e faz ali... Aqui, ou como é que é? Olha, A Flávia tem que ser 5 minutos, você realmente tem que tocar, você tem que sentir. Como é que é isso? Flávia, é coisa rápida, é coisa assim de 1 minutinho mesmo, entendeu? Porque você pode fazer isso todo dia, na hora que você tá tomando banho, enquanto você passa o sabonete aqui na região das mamas, você pode ir palpando. Quer dizer, você não precisa nem separar um tempo especial para fazer o autoexame. Enquanto você toma banho, você pode fazer, né? Você vai passando o sabonete ali e vai deslizando os dedos na mama, fazendo círculos. Aqui na axila também, porque às vezes quando aparecem nódulos na axila, isso pode ser sugestivo de câncer de mama, né? Então, assim, não precisa nem a pessoa separar um tempo. É o tempo do autoexame das mamas. Não, durante o banho. Então, tá no autoexame e de repente detectou alguma coisa. O primeiro passo que a pessoa vai fazer, saiu do banho, vai pegar o telefone, vai lá no Dr. Google e vai pesquisar. Encontrei um nódulo debaixo do meu sovaco. E aí, o que é que a pessoa tem que fazer? Já marca uma consulta? Eu acho assim, o Dr. Google, ele é muito usado. A gente recorre muito, né? Mas assim, é um perigo porque ela pode ler informações ali que podem deixá-la assustada, né? Eu acho que eu tô com câncer de mama. Acho que a primeira coisa... Vai na unidade de saúde mais próxima e agenda uma consulta, ou de enfermagem, ou uma consulta médica, e passa pelo exame clínico das mamas. Aí o profissional vai, se ele realmente confirmar o seu achado, se ele realmente achar, olha, você realmente está com um nódulozinho aqui, se você estiver na faixa etária de rastreio do câncer de mama, que é de 50 a 69 anos, ele vai pedir uma mamografia de rastreio, que é a mamografia que é solicitada na faixa etária de rastreio, de 50 a 69 anos. Mas se a pessoa tem menos de 50 e está com um nódulo fixo na mama, aí o profissional já vai pedir uma mamografia diagnóstica para verificar se esse nódulo ele é sugestivo de câncer de mama. Quando a pessoa faz a mamografia, o resultado vem na forma de BIRADS. É uma nomenclatura que é utilizada no laudo da mamografia. Quando dá BIRADS 4 ou BIRADS 5, aí essa mulher ela tem que ser submetida a uma biópsia de mama. Vai ser tirado, né, vai ser feita uma punção por agulha ali na mama, vai ser tirado um fragmento daquele nódulozinho, isso aí é a biópsia, né? Isso que constitui a biópsia. E aquela pecinha anatômica, aquele pedacinho de tecido corporal, vai ser enviado para um laboratório para fazer um exame chamado histopatológico. Esse exame vai dizer se é câncer ou não. Se der câncer, o próprio laboratório já faz um exame chamado imunohistoquímica, que é um exame para saber qual é o tipo de câncer de mama e esse exame vai ajudar a direcionar o tratamento, vai ajudar na escolha do tratamento mais adequado para aquele tipo de câncer. Então, funciona assim o fluxo, né? Para você, mana, que está aí assistindo a gente, se você for a uma unidade de saúde da Sensa Manaus hoje, você vai agendar uma consulta com profissional de enfermagem ou profissional médico. Você vai fazer o exame clínico das mamas. Se você não tiver nenhum sinal ou sintoma sugestivo de câncer de mama, aí só o médico vai poder solicitar a mamografia. Aliás, se você não tem nenhum sintoma e nenhum sinal sugestivo de câncer de mama, tanto o médico como o enfermeiro, neste caso, se você estiver na faixa etária de rastreio, que é 50 a 69 anos, e se você não tiver nenhum sinal ou sintoma sugestivo de câncer, tanto o profissional enfermeiro como o profissional médico vão poder solicitar a mamografia de rastreio, que é para rastrear se você tem algum nódulozinho bem pequenininho que ainda não está nem palpável. Agora, se você tem menos de 50 anos, vai à unidade de saúde, faz o exame clínico das mamas e detectam lá que você está com algum sintoma ou sinal sugestivo de câncer, aí nesse caso, se você tem menos de 50 anos, só o médico vai poder solicitar
a mamografia diagnóstica, que é para ver se aquela lesão lá é câncer. Tá? Agora, se você tem menos de 50 anos, vai à unidade, faz o exame clínico das mamas e não tem nenhum sinal ou sintoma sugestivo de câncer, aí não precisa fazer a mamografia, tá? Mamografia deve ser feita a partir dos 50 anos. E é assim, você faz uma mamografia. Se o resultado der negativo para câncer, se não der nada de câncer, aí você só vai fazer nova mamografia dali a 2 anos. Uhum. Agora, quem tem silicone, interfere alguma coisa em autoexame ou alguma coisa assim, ou não? Interfere um pouquinho, porque assim, depende muito da técnica do cirurgião plástico que inseriu o implante. Antigamente, os implantes, eles eram colocados assim, antes do tecido mamário, né? Então, algumas técnicas agora já são por trás do tecido mamário. E aí, o que a mulher tem que falar? Tem que avisar no dia da mamografia. Olha, eu tenho implante, porque aí eles vão dosar a pressão da máquina sobre a mama. Tá? E mesmo assim existe uma perda não muito significativa, é uma perda discreta digamos assim, de eficácia diagnóstica do exame quando a pessoa tem implante, né? Mas não é assim uma perda significativa da eficácia do exame, não. Quando eu falo eficácia, eficácia no que tange ao rastreio do câncer. Sim. Tá? Mas ela tem que avisar, por causa da pressão da máquina, né? Pois é, porque aí tem a prótese, né? Quem não tem a prótese, já quando vai fazer esse exame, já amassa a pessoa. Amassa um pouquinho mais. Mas eu tenho uma novidade, gente. Manas, novidade. Olha lá, Flávia, a Sensa adquiriu novos mamógrafos digitais que não fazem tanta pressão sobre a mama e que são muito mais eficazes do que os mamógrafos que a gente tinha antes. São mamógrafos similares aos usados na Fundação Secom. Uau! Sensa Manaus aí, oferecendo uma saúde de qualidade para vocês, manas. Exatamente, até porque assim, as mulheres, ai, nossa, aquele exame horrível, a gente coloca lá o seio e vai amassando, mas agora essa realidade, ela já é diferente. Ela amassa menos? Amassa menos. É um pouco desconfortável o exame, mas a relação custo-benefício, hein, vale a pena. Com certeza. Porque em se tratando de câncer, detecção precoce é tudo. Quanto mais cedo esse câncer de mama é diagnosticado, maiores as chances de cura. Olha só, e inclusive você estava falando sobre a possibilidade a pessoa ter e a possibilidade a pessoa não ter. E caso a pessoa detecte, ela fica nervosa, há um desespero. A inteligência emocional é extremamente importante também nesse processo, porque a pessoa, de repente, já pensa o pior. Detectou, e aí? Vai para o tratamento, passa por um acompanhamento? Como é que é esse processo? Ai, que bom que você me perguntou isso. Funciona desse jeito que eu vou falar agora, né? Fez a mamografia, deu lá, BIRADS 4 ou 5. Aí, tanto o profissional enfermeiro como o profissional médico, hoje ele pode encaminhar, quando dá BIRADS 4 ou 5, que é mais sugestivo de câncer, né? Isso, resultado da mamografia, eu tô falando. Então, o enfermeiro ou o médico vão encaminhar essa usuária do SUS, né? Essa pessoa, essa mulher, via sistema de regulação do SUS para um serviço diagnóstico da mama, que a gente chama de SDM. A Sensa possui 2 SDMs, um que fica na Policlínica Djalma Batista e um que fica na Policlínica Castelo Branco. Mas o Estado também possui alguns SDMs. Aí o CISREG, né, o Sistema de Regulação de Consultas e Exames, é que vai determinar para qual SDM essa mulher vai. Se ela for para um dos nossos SDMs municipais, funciona desse jeito. Ela vai chegar lá, vai passar em consulta com a enfermeira do SDM e com o mastologista, médico mastologista, vai realizar a biópsia da mama. Essa biópsia, como eu expliquei para você, a pecinha anatômica vai encaminhada para o laboratório que vai fazer o exame histopatológico. Se confirmar câncer,
O próprio laboratório já faz o exame de imunohistoquímica para dizer qual é o tipo de câncer e esse exame vai ajudar a direcionar o tipo de tratamento. Não precisa nem ela ir buscar o exame no laboratório, o próprio SDM do município, o próprio SDM da Censa busca o resultado do exame no laboratório, entra em contato com ela por meio de ligação telefônica e diz, mana, pode vir aqui que nós já temos o resultado do seu exame. Sua consulta é dia X. Ela vai e passa em consulta. Se for confirmado câncer pelo exame histopatológico, o nosso SDM já encaminha via sistema de regulação para a Fundação SECOM para ela iniciar o tratamento. Uhum. Agora, pode existir na mamografia um resultado chamado microcalcificações. Se tiver microcalcificações no BIRADS 4 ou 5, ela vai encaminhada direto para a Fundação SECOM, porque nesse caso só o SECOM pode dar o segmento para esse tipo de situação, de microcalcificações no BIRADS 4 e 5. O câncer de mama tem cura? Tem cura, mas assim, é preciso que ele seja diagnosticado precocemente. Por isso a gente insiste, mana, vá pelo menos uma vez ao ano na unidade de saúde mais próxima da sua casa, solicite do profissional que faça o exame clínico das suas mamas. Se você tem entre 50 e 69 anos e sua última mamografia já tem mais de 2 anos, procure uma unidade de saúde para que essa mamografia seja solicitada. Agora tem uma coisa importante, hein, Flávia? Minha amiga e chefe, Lúcia Freitas, né, que é a chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Censa Manaus, ela sempre fala, não adianta só a mulher fazer o exame, ela tem que voltar para buscar o resultado. Exatamente. Vai lá, consulta, faz tudo e na hora de pegar o resultado... Não volta. Mas também tem aquele caso que, por exemplo, a pessoa faz o exame, já é ansiosa, né, e já pergunta lá na hora, não, tá tudo bem. Então, ela já deixa ali de buscar. Mas é importante todo esse acompanhamento. Sim. Então, Gerda, explica pra gente quais são os principais avanços médicos e tecnológicos no tratamento disso tudo. Você falou agora há pouco que tem a questão da rapidez, né? A diminuição ali do tempo da entrega do exame para com a consulta. Na verdade, assim... que a gente está falando não só de câncer de mama hoje, né? A gente vai falar de saúde da mulher. Isso. Até porque todo ano não, a cada 3 anos o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele lança as estimativas para o triênio, né? E eu estava comentando com você antes da gente começar, assim, oficialmente a nossa conversa. Nos bastidores. Nos bastidores, que para esse triênio 2023 a 2025, o INCA fez uma estimativa de 420 novos casos de câncer de mama e de câncer de colo do útero para Manaus em cada ano do triênio. Aí a gente estava conversando que chamou a nossa atenção o mesmo número de casos para câncer de mama e para câncer do colo do útero aqui em Manaus nos 3 anos do triênio. Se a gente for aí multiplicar 420 por 3, vai dar mais de 1.200 casos de câncer do colo do útero e de câncer de mama para cada ano do triênio 2023 a 2025 só aqui em Manaus. Isso. Então a gente vai trabalhar um Outubro Rosa, que a gente está chamando de prevenção combinada. Se a mulher vai à unidade de saúde fazer o exame clínico das mamas, a gente já oferta para ela o exame preventivo. Se ela vai à unidade fazer o exame preventivo, a gente já vai oportunizar para ela o exame clínico das mamas. E aí você me perguntava quais os avanços. Então, no que diz respeito ao câncer de mama, eu já falei, né, que a Censa digamos assim, deu um upgrade no seu parque de imagens, né? A gente adquiriu aí novos mamógrafos digitais extremamente eficientes para a detecção do câncer de mama. E a gente também está iniciando a coleta de preventivo em meio líquido, né? A gente já tem aí 2 unidades que estão fazendo. Uma delas é a Unidade de Saúde da Família Newton Lins, que faz parte do Distrito de Saúde Sul, porque antes a gente só tinha coleta de preventivo, aquela tradicional, né, que a gente coletava amostra de células do colo do útero, aí o profissional enfermeiro ou médico fazia um esfregaço numa lâmina de vidro, essa lâmina de vidro ia para o laboratório, o bioquímico citologista
analisava aquela lâmina com microscópio para dizer se tinha lesões ali sugestivas de câncer ou de lesões precursoras do câncer, lesões que ainda não são câncer, mas que podem vir a se tornar câncer. Aí agora a gente está introduzindo na Sensa a coleta em meio líquido, que agrega, digamos assim, mais eficácia ao processo e mais rapidez também ao processo. Por que meio líquido? Porque não é mais feito aquele esfregaço na lâmina de vidro. Uhum. Ele vai num recipiente que tem um meio líquido, então preserva melhor as células que foram coletadas do colo. Não que o outro método não fosse eficiente, Sim. mas esse é mais eficiente ainda, né? Mas a tendência é justamente essa, né? São avanços que dão ali um resultado mais eficaz na hora que realmente a gente precisa, né? Então, Sim. são, enfim, como é que a gente pode falar? São as técnicas, são métodos mais eficazes, né? Que a gente tem. E Flávia, só para concluir essa parte, e com relação à técnica tradicional, que era na lâmina lá de vidro, a gente conseguiu diminuir o prazo de entrega do resultado desse exame, né? A gente está procurando entregar o mais rápido possível e isso já teve frutos, hein? Já rendeu frutos. Lembra das estimativas Sim. do INCA? A gente reduziu a estimativa, assim, a incidência de câncer do colo do útero com todos esses cuidados que a Sensa teve, né? De diminuir o tempo de análise da lâmina para entregar o resultado mais rapidamente para a usuária. Com isso, você vê que diminuiu, se eu não me engano, para o triênio 2020 a 2022, a incidência a estimativa de casos novos de câncer do colo do útero para Manaus era 580. E agora a gente viu que a estimativa é de 420 casos para cada ano do triênio. Então, quer dizer, todo esse cuidado que a Sensa teve de treinar os seus profissionais quanto à coleta do exame preventivo, de diminuir o prazo de análise das lâminas no laboratório Sebastião Marinho, que é o laboratório municipal que faz a análise dos preventivos da Sensa, de estar devolvendo esse resultado do preventivo mais rápido para a mulher, tudo isso já rendeu frutos. A gente conseguiu diminuir a incidência do câncer do colo do útero. Prova disso são as estimativas do INCA. Exatamente. Você tem noção disso tudo? É que a gente está falando dos números aqui do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é justamente para que você possa ver que esses números, eles estão diminuindo. Mas isso significa o quê? Significa que há um acompanhamento maior em relação a isso e, sobretudo, o entendimento da importância da prevenção disso tudo, né? E é importante dizer... Diga. E a vacina, né? A vacina contra o HPV teve um papel importante nessa diminuição do número de casos, né? Quer dizer, é uma estimativa ainda, mas... Sim. Eu creio que elas vão se cumprir. A gente realmente tem conseguido reduzir o número de casos de câncer do colo do útero, porque a vacina contra o HPV é a forma mais eficaz de prevenção contra o câncer do colo do útero. E a partir de que idade que já pode tomar essa vacina? 9 anos. É de 9 a 14 anos, tanto para meninos quanto para meninas. Olha só. Aí você vai me perguntar, e agora eu posso tomar? E agora eu que já tenho mais de 30? Poderia tomar se você fosse pessoa vivendo com HIV, então, pessoas adultas até 45 anos de idade, que são pessoas vivendo com o vírus HIV, transplantadas de órgãos sólidos, transplantados de medula óssea, ou que estejam fazendo tratamento para o câncer, ou que tenham alguma doença que causa... comprometimento do seu sistema imunológico. Essas pessoas, mesmo não estando nessa faixa etária de 9 a 14, podem tomar a vacina contra o HPV, mas aí precisa ter, no caso de pacientes imunocomprometidos, que tem alguma doença que compromete o seu sistema de defesa do corpo, ela tem que apresentar um laudo para poder tomar a vacina no SUS. Mas fora da faixa etária de 9 a 14 anos, se você não tem nenhuma dessas condições que eu acabei de citar, você pode também procurar a vacina numa clínica particular de vacinação, né? Exatamente. Agora sim,
Como é que tá esse assunto da importância da saúde da mulher nas escolas? Na sua avaliação, é super importante esse assunto estar hoje dentro de sala de aula? Sim, porque assim, a gente já avançou muito no que diz respeito à vacinação contra o HPV, mas existem alguns pais que ainda acham que se o filho adolescente tomar a vacina contra HPV, tá sendo assim um tipo de estímulo para ele iniciar a vida sexual, Sim. quando isso não tem nada a ver, assim. Na verdade, por que que a vacina ela é administrada nessa faixa etária? Porque a gente entende que nessa faixa etária o adolescente ainda não teve o início da vida sexual. Então, a imunoeficácia dessa vacina, ela é melhor quando ela é administrada antes da pessoa ter iniciado a vida sexual. Mas se a pessoa recebe a vacina depois de ter iniciado a vida sexual, ela também surte efeito. Só que a imunoeficácia é melhor quando ela é administrada antes do início da vida sexual. E a gente quer prevenir que esse adolescente que está tomando a vacina, quando ele estiver na idade jovem e ele for iniciar a vida sexual dele, a gente quer que ele já esteja protegido contra o vírus HPV, que é um vírus extremamente disseminado na população. E a gente sabe que câncer do colo do útero é causado por infecções persistentes do vírus HPV, que é o papiloma vírus humano. E até porque não tá escrito na testa de ninguém, né? Eu tenho HPV. Então, assim, realmente é importante que os pais também tenham essa questão de responsabilidade mesmo na cabeça. Flavinha, a gente pode falar um pouco sobre os fatores de risco de cada um dos cânceres? Vamos sim. E a gente começa pelo qual? De mama, né? Vamos assim, lá. descendo, né? Tá bom. Câncer de mama, quais são os fatores de risco? Então, idade, né? A mulher, a partir dos 50 anos, ela tem mais chance de ter câncer de mama. Não que pessoas abaixo de 50 anos não possam ter, mas a faixa etária de maior incidência, ou seja, a faixa etária em que mais ocorre o câncer de mama é a partir dos 50 anos, né? De 50 a 69 anos. Ter menstruado muito cedo, antes dos 12 anos. Ter tido menopausa muito tarde, ou seja, depois dos 55 anos. Nunca ter tido filho ou ter engravidado após os 30 anos. Que mais? Ter fatores hereditários ou genéticos pro câncer de mama. Vou citar aqui um, né? Existem 2 genes, que é o BRCA1 e BRCA2, que são genes que a gente tem no nosso organismo, que Papai do Céu colocou para proteger o nosso organismo de formar tumores. Tem gente que nasce com defeito nesses genes e tem mais predisposição a formar tumores, inclusive tumores de mama, câncer de mama. Exposição frequente a radiações ionizantes. Exemplos de radiações ionizantes: raio-x, tomografia, mamografia. Ué, mas a mamografia não é para rastrear o câncer de mama? Acontece que tem gente que faz mamografia todo ano. E não é para fazer todo ano. Se você faz a mamografia e ela... Mesmo com orientação médica ou essa orientação ela não existe a todo ano? É porque assim, nós, trabalhadores da saúde, profissionais de saúde, né, a gente segue as normativas do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer e do Ministério da Saúde. Segundo o INCA e segundo o Ministério da Saúde, o rastreio é dessa forma que eu já citei anteriormente. Você faz a mamografia, se ela der normal, você só vai fazer de novo dali a 2 anos. Mas existem algumas federações, como a FIGO, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que dizem que a mulher tem que fazer uma mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Mas o nosso Ministério da Saúde não orienta isso. Até porque a incidência, a maior faixa etária de incidência, aliás, a faixa etária de maior incidência é a partir dos 50 anos até os 69 anos. Então, para que você vai fazer antes? A menos que você tenha uma indicação. Por exemplo, se você tem caso de câncer de mama na família, né? Ou se você teve caso de câncer de ovário na família, principalmente em idade jovem, aí nesse caso pode ser que o profissional médico solicite uma mamografia antes dos 50 anos. Mas se não existe caso de câncer de mama na sua família, nem de câncer de ovário, nem de câncer de mama em homem, porque pode dar em homem também.
Câncer de mama pode dar em homem? Pode, se não tem caso na sua família. Então você só precisa começar a fazer mamografia a partir dos 50 anos, porque quanto mais exposição você tiver a radiações ionizantes, mais chance de você ter câncer de mama. Então para que você vai começar a fazer mamografia com 40 anos, se o Ministério da Saúde nem preconiza isso, nem normatiza isso? Né? E assim, obesidade também é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Uso de bebida alcoólica é um fator de risco para o câncer de mama. Alimentação assim muito processada, muito rica em gordura, muita carne vermelha, também predispõe ao câncer de mama. Ai, eu adoro carne. Uso de anticoncepcionais hormonais, tipo o oral combinado, que é a base de estrogênio e progesterona, por muito tempo, também predispõe ao câncer de mama. Reposição hormonal na menopausa, por tempo prolongado, também reposição hormonal à base de estrogênio e progesterona, por um tempo prolongado, né? Também predispõe ao câncer de mama. E inatividade física também predispõe ao câncer de mama. Aquela caminhada, ela já serve? Serve. Olha só, eu tenho aqui algumas perguntas. Eu vou selecionar aqui algumas para poder dar tempo. A gente tá com tempo aqui, né? Tá com tempo sim. Então vamos lá. Já que o assunto é saúde da mulher, então aqui tem perguntas sobre infecção urinária, tem perguntas sobre HPV, vaginose bacteriana, a candidíase, que eles falam aqui que é o terror da mulherada. Então eu vou escolher um aqui. Pode perguntar todas. Então vamos lá. Eu queria um pouco de água. Quer um pouquinho mais de água? Eu vou pedir para que peguem aqui para você. Então vamos lá. Eu vou por ordem aqui. Tá. Para fazer a pergunta. Lesão no colo do útero, a ferida do colo do útero, mesmo após cauterizada, ela pode voltar a aparecer e precisar de novo o procedimento, até mesmo cirurgia? Então, é a ferida no colo do útero, ela foi cauterizada, e mesmo que depois que foi cauterizada, essa ferida ela ainda pode aparecer ou não? Ela pode, por isso que, assim, vamos falar que a gente falou da periodicidade da mamografia, eu vou aproveitar para falar da periodicidade do preventivo. Isso. O preventivo, ele deve ser feito na faixa etária de 25 a 64 anos, quando a pessoa já iniciou vida sexual, né? E aí você faz 2 exames anuais consecutivos. Se esses exames derem normais, você só vai precisar coletar um novo preventivo dali a 3 anos. Mas nada impede que todo ano, ou quando necessário, essa mulher seja submetida a um exame especular. O que é um exame especular? O profissional vai colocar o espéculo, que é aquele aparelhinho que a gente usa no preventivo, que parece um bico de pato, assim, de acrílico. A gente vai colocar para visualizar lá as paredes vaginais e o colo do útero. Como no caso dessa mana aí que está reportando que fez uma cauterização e aí se há a possibilidade de voltar. Então, não precisa fazer o preventivo para verificar se voltou. Se ela já fez, se ela fez 2 anuais consecutivos e estavam normais e agora ela está esperando passar os 3 anos para fazer de novo, ela pode fazer só o exame especular. Ela pode ir a uma unidade de saúde e pedir, olha, eu quero que coloque o espéculo e examine a minha vagina e o meu colo do útero, porque eu já tive uma ferida que foi cauterizada, eu quero ver se está tudo ok. E aí, dependendo do que o profissional visualizar, ele vai tomar uma conduta. Pode ser que ele peça um novo preventivo, mesmo se ainda não tiver completado os 3 anos, né, para ela fazer o próximo, mas isso depende muito da condição que a gente observa lá no colo. É por isso que é muito importante que o paciente, né, tenha a comunicação ali verdadeira com o médico, né, justamente para que, falo bem assim, que para médico você não pode mentir, então tem que jogar mesmo a verdade para que você possa ali ter uma eficácia no seu tratamento, né. E o assunto agora é candidíase. A infestação por cândida, se não detectada e tratada por algum tempo, pode causar corrimento tipo pus? Então, vamos lá. Tudo depende do exame especular. Não tem como a gente dizer sem olhar lá a vagina.
Eu ia dizer olho no olho. Sem olhar, sem olhar a vagina lá, né? Colocar lá o espéculo e olhar, né? Aham. Então, eu vou ver. Se tem, por exemplo, uma secreção saindo lá de dentro do colo, uma secreção purulenta, eu posso pensar em alguns diagnósticos. Pode ser gonorreia, se estiver saindo pus lá de dentro do colo. Pode ser gonorreia, pode ser uma doença inflamatória pélvica causada por Chlamydia trachomatis, e essas duas que eu falei são infecções sexualmente transmissíveis. Então eu tenho que ver de onde está vindo essa secreção. Se está saindo lá de dentro do colo, pode ser gonorreia ou clamídia, né? Aí tem que tratar. Uhum. Agora, se essa secreção tá só aderida às paredes vaginais ou tá lá no fundo de saco vaginal, e se ela tem um aspecto leitoso, assim meio queijinho coalhado, sabe? E acompanhada de prurido, de coceira, aí a gente tá falando de candidíase, né? Então, a candidíase, ela não é IST. Na verdade, a gente tem uma microbiota vaginal. O que eu quero dizer com microbiota vaginal? A gente tem fungos e bactérias que habitam na nossa vagina, só que numa quantidade que não causam problemas para a gente. Mas a gente tem níveis de acidez em diferentes partes do nosso corpo. Por exemplo, a nossa vagina tem um pH ácido, ela é ácida. Quando ela passa a ser mais ácida do que o normal, aí quem que se multiplica de uma forma desorganizada? O fungo, e o principal deles é a Cândida albicans, causando esse corrimento candidíase. Então, a gente pode dizer que a candidíase é uma espécie de disbiose, assim, é uma bagunça que acontece no nosso organismo quando a nossa imunidade está baixa, por uma gripe ou por estresse, ou às vezes quando a gente está usando produtos que alteram o pH vaginal. Por exemplo, uso de amaciante na roupa íntima. Não é para usar amaciante, porque amaciante tem perfume e perfume vai mudar o pH vaginal. Uso de papel higiênico com perfume, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar, não é para usar. Absorventes íntimos com neutralizadores de odores. O que é um neutralizador de odor? Perfume. Então vai mudar o pH vaginal. Cancela perfume. O sabonete para você lavar a parte externa da sua genitália, né? É um sabonete neutro, sem muito perfume. Não é para usar duchas, nem... Sabe esses sabonetes íntimos? Eu não vou nem citar marcas para não ser antiética, mas eles prometem lá na embalagem deles, no rótulo, eles dizem assim, pH igual ao da vagina, igual ao corporal. Eu não acabei de falar que o pH da vagina é ácido? Se a pessoa usar um sabonete com pH ácido, a vagina não vai ficar mais ácida do que o normal? Então não precisa comprar sabonete íntimo chique, não. É sabonete neutro, sem muito perfume. Sabão de coco não pode, não? Sabão de coco tem uma... Apesar dele ser, assim... suave para roupa, mas acho que para os genitais ele pode ter alguma química que não seja muito boa. Pode ser um sabonete... comum desses assim de corpo mesmo, mas que tenha pouco perfume, que seja o mais neutro possível. Outra coisa também, quando for lavar a lingerie, não é para lavar a calcinha com sabonete na hora do banho. Eu sei que é prático, mas não é. Sabonete tem perfume e não higieniza a pele. Eu já entendi a equação. Perfume é diferente de pepeca, então tá tudo separado. Tudo separado. E assim, ó, não usar sabão em pó também, porque deixa muito resíduo no tecido. É bom lavar com sabão em barra a calcinha e colocar para secar, de preferência ao sol. Tendo esses cuidados, você vai manter o pH da sua vagina ali adequado e as cândidas... os fungos não vão se multiplicar além do normal. Então, por isso que candidíase, vai e volta, porque depende de como você está lavando a sua calcinha, de que produtos você está usando e se a sua imunidade, se a defesa do seu corpo está baixa. E calça jeans é o inimigo da florzinha ou não? Olha, não vamos, assim, demonizar a calça jeans, mas, assim, para o nosso clima amazônico, que é quente e úmido e fungo adora calor e umidade, o ideal é a gente usar calças compridas, assim, tipo
pantalona, Sim. assim, de tecidos, assim, tipo Pra viscose, deixar o lugar soltinho, arejado deixar a também. pepeca bem arejada, entendeu? Aham. Ou vestido. Nossa, o vestido deixa a mulher bem legal. feminina, né? É verdade. Tá, falamos da candidíase. Qual é a outra coisa? Aqui é IST. Existe a possibilidade de transferência de um vírus pelo homem de uma mulher a outra sem que o homem se contamine? Não entendi. Pode repetir? Existe a possibilidade de transferência de um vírus pelo homem de uma mulher a outra sem que o homem se contamine? Bem, eu não sei o que eu entendi, mas eu vou falar. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu vou falar das formas de contágio. Tá. Então, as ISTs, elas podem ser transmitidas por meio das mais variadas modalidades sexuais, por assim dizer. Por sexo oral, sexo anal, entre mulheres que fazem sexo com mulheres, homens que fazem sexo com homens, ou no sexo entre homem e mulher, né? Pode ser transmitida por meio de todas essas formas. Então, se a gente está falando de HPV, por exemplo, que tem pergunta aí sobre HPV que você falou. Às vezes, a pessoa já está com a lesãozinha de HPV, que é uma verruguinha, que pode aparecer dentro da vagina ou na parte externa, na vulva, ou pode aparecer no ânus, ou no corpo do pênis, ou na glande do pênis, né, que é a cabeça do pênis. Então, depende da prática sexual da pessoa. E aí, às vezes a pessoa já está com a verruguinha, mas às vezes ela não está com a verruguinha e ela só é portadora do vírus HPV. Esse papiloma que é o vírus aqui. humano. A pessoa pode ter, mas Então, ela não... Ela pode ter, mas não ter a manifestação clínica. Isso, exatamente. E aí ela já transmite. É claro que quando tem a lesão, a transmissão ela é mais efetiva, é 100% de chance de acontecer a transmissão, até porque o vírus HPV, ele é auto-inoculável, onde ele encosta, ele entra, né? Por isso que eu digo, assim, o uso de preservativo. Acompanhe meu raciocínio, mana. O preservativo, seja ele interno, que é a antiga camisinha feminina, ou seja o preservativo externo, que é a antiga camisinha masculina, ele cobre, por exemplo, região de pubis, aqui onde ficam os pelos pubianos? Não cobre. Concorda comigo? Combina comigo aí? Sim. Se a pessoa tiver uma verruga de HPV na pubis, tá? E encostar na pubis da outra pessoa na hora da relação sexual, ela já pode passar o vírus. Ah, mas não tá lá dentro da vagina. Acontece, lembra que eu falei que ele é auto-inoculável, onde ele encosta, ele entra. Se a pessoa coça ali a verruguinha na pubis, aí esquece de lavar a mão, porque isso é bem comum, às vezes a pessoa se coça e não lava a mão. Aí depois vai e coça a parte externa da vagina, a vulva ali, coça a pepeca. O vírus já foi ali para a vagina. Dali para ele ir para o colo do útero, é rápido, né? E, como eu falei, câncer do colo do útero está relacionado com lesões persistentes pelo vírus HPV, papiloma vírus humano. A melhor forma de prevenção contra o papiloma vírus humano é a vacina contra o HPV. Se você tem aí na sua casa adolescentes, crianças a partir de 9 anos e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos, leve essa criança de 9 anos e esse adolescente a partir dos 10 anos para receber a vacina contra o HPV em uma das nossas unidades da Sensa Manaus. E não esqueça também de passar álcool em gel na mão, mano. Pelo amor de Deus, evita problema e nojeira, pelo amor de Deus. Aqui tem o do HPV, né? A vaginose, você disse que tinha uma de vaginose. Tem. A HPV. Tenho duas aqui, eu vou nessa daqui, vamos lá. O HPV, o papilomavírus, pode ser transmitido por roupas íntimas, calcinhas, cuecas e toalha de banho? Alguém corre o risco de pegar essa doença se usar minha toalha, por exemplo? Sequei. Se você acabou de secar a sua genitália com a toalha e você tem o vírus HPV e uma pessoa pegar a sua toalha naquele momento e for secar os genitais dela, há uma chance mínima de transmissão, mas seria nessa situação, tipo assim,
Acabou de secar teu genital, tu tem HPV, acabou de secar teu genital e emprestou tua toalha pro teu parceiro e ele secou o genital dele também com a mesma toalha. Há uma chance mínima, mas não é muito comum não, tá? Agora, tipo assim, se essa toalha já foi lavada, toalha de hotel, as pessoas têm medo, né? Toalha de hotel, já foi lavada. Não tem problema. Seria mais assim, tipo, acabei de usar a toalha e tenho HPV, acabei de usar a toalha e dei para outra pessoa. Existiria ali uma chance mínima de transmissão, existiria. Mas se essa toalha já foi lavada, né, toalha de hotel, por exemplo, não tem problema não, tá? Até porque a outra pergunta também, ela é bem parecida, né? Se pode ser transmitida por roupas íntimas. Calcinha, cueca, toalha de banho, principalmente essas roupas de loja. Por exemplo, vou experimentar um body que pega ali. O indicado é não experimentar, né? O indicado é não experimentar. Mano, evita, pelo amor de Deus. É anti-higiênico. Qual foi a outra que eu falei? Vaginose? Foi, vaginose. A vaginose bacteriana, ela também não é IST e ela também pode ser considerada uma espécie de disbiose, assim, quando o nosso organismo não está funcionando direito. Por quê? Porque a principal causadora da vaginose bacteriana é uma bactéria chamada Gardnerella vaginalis, que já mora na nossa vagina, só que numa quantidade normal. Mas aí, geralmente após o período menstrual, quando há uma alteração do pH da vagina, quando ele deixa de ser menos ácido do que ele deveria ser, aí a gente tende a ter episódios de vaginose bacteriana, porque aumenta o pH da vagina pela presença do sangue menstrual, a vagina deixa de ser menos ácida durante o período menstrual, e aí se a pessoa não troca o absorvente com frequência, não se higieniza com frequência durante o período menstrual, ela tem mais chance de ali no final do período menstrual apresentar um episódio de vaginose bacteriana, que é um corrimento assim, bem mal cheirosinho, sabe? Tem cheirinho assim de peixe podre, né? Pitiu ali. Pitiu. Mas não é IST, tá? Não é infecção sexualmente transmissível. Olha só. Eu quero muito fazer um convite, já aproveitando que tá gravado, pra gente fazer um parte 2 do nosso episódio aqui. Vamos fazer uma parte 2 do nosso tema, que é saúde da mulher. Esse episódio, ele vai ser só pra gente responder essas perguntas, então eu vou deixar aberto. Então vocês podem enviar as perguntas de vocês através das redes sociais da Prefeitura de Manaus, vocês podem colocar a pergunta de vocês, que na nossa parte 2 a gente vai responder todas essas perguntas. E aí, que tal? Topadíssimo. Já que a gente tá no Outubro Rosa, saúde da mulher, falamos sobre câncer de mama, câncer do colo do útero. Só lembrando, tá? Os homens também podem procurar nossas unidades para fazer o exame clínico das mamas, porque homem também tem câncer de mama. É uma incidência baixa? Mas ela existe. Até porque quando a gente fala também da saúde do homem, automaticamente estamos falando da saúde da mulher. Então, ali se complementam, né? Sim. Enfermeira, eu quero então, diga. Eu posso dar um último recadinho para as manas? Manas, por favor, procurem a unidade de saúde, coloquem seu preventivo em dia, se submetam ao exame clínico das mamas lá na unidade. Se você está na faixa etária de rastreio do câncer de mama, de 50 a 69 anos, vá fazer a sua mamografia. E pessoas com útero, todas as pessoas com útero, procurem as nossas unidades para fazer o exame preventivo. É isso aí. Enfermeira Guerra da Costa, técnica da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco e já deixar o convite para a gente fazer Saúde da Mulher parte 2, que a gente vai só responder essas perguntas. Certinho? Certo. Então, muito obrigada mais uma vez. O convite está feito. E eu quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente e já deixar o convite para que você também possa acompanhar os nossos outros episódios, onde a gente fala de infraestrutura, planejamento urbano, dentre outras situações. Já que estamos falando em Outubro Rosa, então pode ver, rever, compartilha sobre o nosso episódio de hoje, que é o Outubro Rosa. Beijo e até o próximo episódio.